tudo bem? Hoje, em língua portuguesa, nós iniciaremos o segundo capítulo da apostila, que tem como título A Arte Brasileira, um patrimônio da nossa história. A arte, ela é muito importante para a formação intelectual e cognitiva do indivíduo. Por quê? Porque é através dela que nós conseguimos expressar um sentimento, uma sensação ou um pensamento. Também conseguimos expor através da arte a nossa cultura. Na visão contemporânea, nós podemos classificar como forma de arte uma escultura, o cinema, uma dança, uma música, um quadro, uma pintura. Ou seja, esse conceito está mais amplo. Naqueles textos que se referem ao campo de vida pública, geralmente os textos jornalísticos, os escritores tendem a colocar fatos, coisas que realmente acontecem, mas também eles atribuem opiniões sobre aquele determinado assunto. Nos exercícios de fixação, na página 74, 75 e 76, nós temos uma notícia. Título dessa notícia: Cândido Portinari é o primeiro artista brasileiro a ganhar exposição virtual do Google. Então, nós vamos ler um pedacinho desse texto para identificar um fato e uma opinião. No último parágrafo da página 75, temos: as pinturas ganham detalhes imperceptíveis a olho nu. É um recurso importante para pesquisadores e estudantes interessados na obra de Portinari, afirmou Luiz Sela. No primeiro parágrafo da página 76, João Cândido revelou que suas pinturas preferidas de Portinari são as que tratam do tema casamento na roça, que retratavam as cerimônias em Brodowski, mas destacou dentro do projeto a digitalização dos murais Guerra e Paz, expostos na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. A partir da nossa leitura, podemos identificar que o parágrafo onde diz as pinturas ganham detalhes imperceptíveis a olho nu é um recurso importante para pesquisadores e estudantes interessados na obra de Portinari, podemos perceber que isso aqui foi uma afirmação de Luiz Sela. E isso é referente a uma opinião dela, diferente do segundo, onde lemos que João Cândido revelou que suas pinturas preferidas de Portinari são as que tratam do tema casamento na roça, que retratavam as cerimônias em Brodowski, mas destacou dentro do projeto a digitalização dos murais Guerra e Paz, exposto na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Aqui podemos sim identificar que é um fato verídico, já que João Cândido é filho de Cândido Portinari e está fazendo uma afirmação do fato, pois ele vivenciou essa e ele conhece as obras do pai dele. Então, vocês agora vão terminar de ler esse texto para responder as outras questões referentes à interpretação textual. Vamos agora dar continuidade falando um pouquinho de gramática. Vamos relembrar os conceitos de substantivo e adjetivo. Substantivo se refere ao nome que damos às coisas, ou seja, ele nomeia as coisas. E adjetivo
é referente à qualidade, às características que podemos dar a esses nomes. Vamos ver no exemplo. Aqui eu tenho um fone. Fone é o nome que eu dou a esse objeto, é o substantivo, certo? Agora, se eu for caracterizar esse objeto, ou seja, o fone é preto. Preto é uma característica desse fone. Esse fone é grande. Grande é uma característica de fone, do adjetivo. Aqui eu tenho uma mochila. Mochila é o nome que eu dou a esse objeto. Agora, uma característica dessa mochila é que ela é infantil, certo? Característica, adjetivo. Relembraram a diferença entre o substantivo e adjetivo? Substantivo, nome. Adjetivo, característica desse nome. Então, agora temos também as locuções adjetivas, que é um conjunto de duas ou mais palavras que terão a função de um adjetivo e que irão caracterizar o substantivo. Aqui nós temos um exemplo de locução adjetiva. A higiene da boca é muito importante. Temos destacado da boca. Da boca nós temos uma preposição mais um substantivo. Mas juntos da boca forma uma locução adjetiva e nessa frase aqui está caracterizando a palavra higiene. No segundo exemplo, temos: eles não consideram o planejamento da cidade importante. Temos aqui em destaque da cidade, uma preposição mais um substantivo, da cidade. Da cidade é uma locução adjetiva que está se referindo à palavra planejamento. Então, vamos voltar aos nossos exemplos. Aqui, quando eu estava dando o exemplo falando apenas de adjetivo, eu citei como adjetivo para o fone a cor preta. Agora que nós estamos falando em locução adjetiva, vamos então caracterizar melhor esse fone. Esse fone é fone de ouvido. Fone de ouvido é uma locução adjetiva que está caracterizando o fone. Voltando ao nosso exemplo da mochila. Eu falei que a mochila era mochila infantil. O adjetivo de mochila infantil. Mas eu posso dar uma característica a essa mochila através da locução adjetiva. Ao invés de eu falar que essa mochila é infantil, eu posso falar que essa mochila é de criança. De criança é uma locução adjetiva, tá? Na página 78 nós temos as definições de adjetivo e locução adjetiva. E a atividade proposta é retomar ao texto para retirar ou identificar um adjetivo para esses substantivos destacados. O primeiro aqui eu vou fazer para vocês terem como exemplo. Cândido Portinari é um artista. Lá no texto fala que ele é um artista importante.
a característica ou adjetivo citado lá no texto sobre o artista Cândido Portinari é importante. Agora é com vocês. Vocês vão voltar ao texto e encontrar as outras palavras, os outros adjetivos que estão caracterizando esses substantivos destacados, como coleções, máquinas e local. Assim nós terminamos a nossa aula e bons estudos!